uma alegria enorme estar aqui depois de tanto tempo, né? A casa está tão bonitinha, tudo tão lindo, né? Tudo tão bonito. E nós vamos falar sobre um tema que foi trazido por Jesus, que fala vigiai e orai. E é nessa ordem mesmo. Né? Às vezes a gente fala orai e vigiai, mas é vigiai e orai. Por quê? Porque a gente deixou de vigiar, a oração fica mais difícil. Eu estou tão perturbado, eu não consigo mais. Né? Então, a ordem é essa mesmo. E aí a questão é, por que Jesus diz isso? Então, imagina chegar alguém aqui para você e dizer, vamos imaginar todos nós. Estamos nos preparando para encarnar na Terra, aí Jesus está lá na tendinha esperando a gente entrar no corpo e dizer assim, ó, vou dar um recado, vigiar e orar. Significa que para onde eu estou indo é complicado, né? Porque como eu ia falar, a natureza do planeta também é uma natureza complicada. E agora, então, com todas as mexidas, né, que nós vivemos, a complicação ficou grande. Hoje eu estava ouvindo uma palestra de psicologia e o rapaz estava dizendo assim, se os homens todos morrerem, a Terra continua. E talvez ela agradeça muito. É uma coisa interessante para a gente pensar, né? Porque, na verdade, a gente vive toda essa questão da mudança climática, foram as ações humanas que entenderam em determinado momento, a nossa cabeça entendeu que a natureza nunca deixaria de produzir. Ela sempre estaria inesgotável. E ela está mostrando que não é assim, ela é um ser. Tudo isso, né, é vida, são elementos de vida. Então a gente tem espíritos rebeldes e temos premissas da natureza. E temos uma coisa interessante. Em algum momento, gente, levanta o dedo aí, de verdade, em algum momento da nossa vida, a gente esquece que a gente é bicho? Nós somos seres animais? A gente esquece isso? Olha, todo mundo esquece, né? A gente não lembra que a gente é um ser animal, né? Porque nós temos um corpo físico, que é o corpo animalizado. Então nós somos uma espécie chamada espécie humana. E essa espécie humana tem um lado animal muito forte. Você ficou surpresa, né? Será que eu sou um bicho mesmo? Né? Será que eu sou uma fêmea feminina? Será que eu sou uma fêmea? Faz mal, vamos ficar na luz de vela. Né? Então a gente tem uma fêmea, eu sou uma fêmea, né, humana, e é por aí. Então o que acontece? Como nós somos seres animais, e aí é importante que nós temos proteções instintivas, que foram colocadas no nosso corpo para nos proteger, a fim de que nós cumpríssemos o nosso papel na Terra. O que acontece quando a gente vai na direção de uma barata e se aproxima com o pé dela? O que ela faz? Corre. Então ela tem um instinto de fuga. Ela olha com o cara desse tamanho, com o pé desse tamanho, diz, vou arriscar, eu vou fugir. E eu sei que eu sou muito rápida, né? Então, ela fora. Se a gente chega próximo de uma cobra, ela vai sair fora, porque ela talvez seja mais forte que eu. Né? Se a gente vai perto de um sapo, enfim, todos os animais. E nós também, que temos essa natureza animal, temos instalado, e aí é interessante, nós temos o que nós chamamos de cérebro límbico ou cérebro primitivo. Este cérebro fica aqui na base do nosso crânio. Qual é a missão dele? A missão dele é única. A única missão dele é nos fazer estar aqui o mais tempo possível para cumprir a nossa missão. E aí nós começamos a perguntar, bom, esse cérebro dentro dele tem uma coisa chamada amígdala cortical. Essa amígdala cortical ela faz um trabalho muito especial, que é fazer com que eu ataque ou que eu fuja. E ela vai fazer isso quando na pergunta. A pergunta é a seguinte, ela é boa ou ela é ruim? Boa. Para a natureza, né? A natureza colocou na gente é boa. Agora, o que acontece? Vamos imaginar. Tudo que vem de fora, a gente pode controlar? O que vem de fora? Não. Tudo que vem de fora, o espírito
fora é uma sensação. Tudo que nós captamos pelos nossos instintos, são sensações. Tudo que a gente manda de volta como resposta à sensação, eles chamam de percepção. Então é como eu percebo. E aí ela vai perceber de um jeito, você de outro, você de outro, você de outro, eu de outro, você de outro. Vai depender de quê? De como eu lido com aquilo, como que eu me identifico com aquilo, como que eu percebo, qual é o grau de instrução. Tem gente que está correndo agora para tampar espelho, tem gente que está correndo agora para se esconder embaixo da cama, tem gente que está correndo para levar, porque tem medo, entende muito bem o que está acontecendo, né? Então, cada uma tem um jeito. E aí a questão, tem outros que vão mergulhar na piscina, totalmente despreparados, mas tem gente que não é momento de fazer isso, porque o conhecimento não existe. Então, quando a gente vê que nós temos o Espírito de Deus que vem de fora é a sensação, o que eu respondo é a percepção. Na inteligência emocional é o seguinte: tudo que vem de fora é emoção. Tudo que eu mando como resposta é sentimento. Eles usam essas duas maneiras. Emoção que entra, começa com E, sentimento que sai, começa com S, né, de saída. Então, eu tenho uma emoção. Aí eu tenho uma pergunta para vocês me responderam. Eu não consigo controlar a emoção. Porque chegou, eu vou lidar com aquilo. O que acontece? Imagina assim, eu tenho 100% de uma correspondência chegando, uma sensação chegando 100% para mim, por meio dos meus sentidos, imaginando que os meus sentidos estão ótimos. Se eu já tiver meio surdo, meio cego, a emoção já chega também meio falhada, né? Mas, imaginando que a gente está perfeitando. Quando chegou aquela emoção 100%, menos de 1% dessa informação que chega para a gente vai para o cérebro límbico, para a gente tomar alguma decisão. Eu vou atacar ou eu vou fugir? Tudo que vem de fora vai para a amígdala cortical numa faixa menor do que 1%. Bem menor, mas para a gente não ficar tão fragmentado, vamos falar 1%. E 99% do que chega de fora, quase a totalidade, vai para o nosso cérebro pensante ou o nosso cérebro racional que fica aqui no frontal. Então imagina, chegou, a informação vai, quando bate aqui, ela vai parte, pequeníssima parte para a amígdala cortical e uma grande parte para o cérebro pensante. A pergunta é, por que a gente muitas vezes é tão impulsivo? Porque todas as vezes que eu sou impulsivo, eu estou no límbico, eu estou no cérebro primitivo, eu estou sem vigilância, eu estou me deixando no meu estado de natureza, eu estou me entregue à natureza. E aí eu pergunto, por que isso acontece se uma parte tão pequena dessa informação vai para lá e a grande maioria vai para o frontal? Porque essa pequeníssima parte vai primeiro, ela chega mais rápido. E por que chega mais rápido? Porque a finalidade dela é nos manter vivos. Então, no momento em que eu olho uma cobra perto de mim, olha, identifico a cobra, vejo que ela está armando bote, eu vou ter mim. Eu não vou pensar. Eu vou pular fora, sair correndo, depois eu penso. Aí o tempo que o meu racional chegou. Para eu poder pensar, eu vou subir o muro, eu vou pegar um pedaço de pau, eu vou correr, vou chamar o bombeiro, aí cada um vai dar o seu jeito. Certo? Eu vou subir na cadeira, vou chamar ajuda. Entende como é isso? Conseguiu entender bem essa imagem? Então, quando uma pessoa ela tem a tendência dela, a natureza dela é usar, é ser impulsiva, ela não aprendeu a vigiar. Ou seja, quando nós somos insultados por alguém, recebemos um insulto, recebemos uma calúnia, recebemos uma informação de uma mentira, eu controlo isso, recebemos uma informação de uma determinada pessoa, de uma paixão de alguém pela gente, né? Olhamos para alguém que é muito atraente sexualmente, olhamos para alguém que tem alguma coisa que a gente olha e aquilo atrai.
tudo isso eu não controlo ainda. A partir do momento que aquilo chegou para mim, eu vou ter que aprender a vigiar, que é dar o tempo necessário para sair do impulso e ir para o racional. Para que eu possa entender o seguinte: tudo que chega na cabeça da gente chama de ideia. Toda ideia trabalhada, toda ideia refletida, toda ideia que eu faço um trabalho de pensar nelas, de gerar, transformá-la num pensamento, né? É uma coisa que eu fiz no trabalho racional. Então, se alguém me xinga, ou, por exemplo, se alguém me fala me diz uma coisa que eu não gosto, e eu na mesma hora repito igual, ou repito, às vezes mais ofensivamente, eu estou no limpo. Eu não parei para pensar, isso é verdade? O que eu vou ganhar? Por que essa pessoa está falando isso? O que está acontecendo com ela? Né? O que eu posso fazer para não entrar nessa vibração? Então, o que a gente vê muitas vezes, quando você vê uma briga de vizinho, em que um começa a falar do outro, o outro vai irrefletidamente, pega o braço de pau e tira na cabeça do outro. Ele foi o quê? Ele usou o ataque. Todo primitivo, todo animalizado. Não teve tempo para pensar nas consequências que aquilo traria para a sua vida. Então a vigilância que Jesus fala é o seguinte: olha, vocês têm aí na Terra que vocês vivem um planeta complexo, um planeta difícil, então vocês precisam dessa amígdala cortical atuando o tempo inteiro para manter vocês aí o tempo inteiro vivos. Porque se não tivéssemos, nós seríamos mortos rapidamente. Perderíamos a oportunidade muito rápido. Mas precisa vigiar, porque na maioria das vezes a gente vai ter que usar o racional. Muitíssimo poucas vezes eu vou precisar do ataque e a fuga. E aí, quando eu não sei disso, o que acontece? Eu falo assim, por exemplo, alguém faz uma coisa muito fora da justiça. Eu olho, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vi, por exemplo, um PM batendo uma criança na mão. Batendo uma criança. O que eu senti na hora? Raiva. Quem falou? Raiva. Dá para eu não sentir raiva? Não. Eu de fora que chega. Agora, eu preciso transformar aquela raiva instintiva, capaz de fazer com que eu vá para cima dele, e ele me prenda, ele me atire, ele me bata, né? Porque eu quero defender criança, uma coisa racional. Eu tenho que dar tempo para isso, de parar e pensar como é que eu posso fazer para isso aqui. Mas esse tempo, se eu não aprender esse tempo, eu vou assim, eu sou espírita, eu não posso ter raiva. Quem diz que não tem raiva perdeu alguma conexão cerebral. Né? Porque tem, eu tenho, por exemplo, ansiedade. Todo mundo tem. Por quê? Eu fico muitas vezes preocupado com algumas coisas que podem acontecer, algum cenário que eu vislumbro, e a ansiedade remonta muito ao futuro, né? Fica aquela preocupação com o futuro. Mas como é que eu posso transformar uma ansiedade que, em princípio, eu não controlo para ser negativa para uma ansiedade positiva? É assim, eu olho ali para a parede e percebo que tem uma rachadura. Aí eu olho para a rachadura e digo, cara, tem uma rachadura aqui, começo a ficar preocupado, o que pode acontecer? Natural. Aí eu vou e falo assim, vou contratar uma pessoa para mim aqui olhar, eu começo a trabalhar para resolver. É a ansiedade positiva. Agora, qual é a ansiedade negativa? Eu olho todo dia para acreditar, a casa vai cair. Amanhã essa casa vai cair. Já falei que se vai cair em 90, mas a casa vai cair em cima de mim. Mas eu não faço absolutamente nada. Eu apenas fico ali, naquela ansiedade, naquela tortura de todo dia. E então isso é a ansiedade doente. Então a ansiedade existe na natureza? Existe, e ela é boa, porque ela é um alerta para a gente. Mas é preciso estar atento a como usar, aprender a usar. Então, voltando ao conceito básico, né, da vigilância. Não adianta eu não querer ter raiva. Não adianta eu não querer olhar para uma pessoa, por exemplo, e olhar e não gostar, por exemplo, da roupa que ela está usando, do cabelo que ela está. Isso aqui são coisas que eu gosto. Eu não posso me achar uma pessoa ruim,
inferior por isso. Agora eu tenho que aprender o que eu ganho divulgando para as pessoas que o cabelo, que a roupa, que o gesto daquela pessoa é assim ou assado. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Entenderam a diferença? Então a gente vai aprender que eu não posso ser uma pessoa que vive no automático, que vive no límbico, que vive no impulso. Então eles dizem que a pessoa impulsiva é analfabeta na inteligência emocional. Então é preciso que a gente alguém veio e me fechou. O que acontece com a gente? O coração fica frio, né? A gente está com medo. O cara pode bater no meu carro. Então a gente fica naquela ansiedade. Mas a gente tem que rapidamente, eu estou no limbo, entender isso, identificar, essa é a vigilância, entende? Identifiquei, peraí, eu estou no limbo, isso é normal. Não sou uma pessoa ruim por isso, mas agora o que eu faço com isso? Eu vou atrás dele, vou meter o pé no acelerador, vou jogar, vou trancar ele, vou xingar, vou ficar piscando farol, vou ficar impedindo. Aí eu vou desse caminho. Mas eu já estou no racional. A partir do momento que eu começo a pensar no que eu vou fazer ali, eu já saí do nível que já entrei no racional, que está, esse racional está de acordo com o que eu sou enquanto espírito. Entenderam a diferença? Então, por exemplo, uma alma generosa, uma alma respeitosa, uma alma fraterna, uma alma cooperativa, uma alma pacífica, é que os espíritos falam. Um homem irracível, um homem que tem raiva, num corpo perfeito, ele destrói o corpo. Um homem que seja um homem tranquilo, um homem sensato, num corpo doente, ele dá qualidade ao corpo. Porque ele usa aquele corpo de uma maneira melhor. Então, o que diferencia a nossa racionalidade quando a gente vai pegar o corpo e jogar para cá, e a decisão que eu vou tomar, aí é a minha natureza. Aí vai uma coisa interessante. O que entra, eu não tenho controle. Mas o que sai é a responsabilidade minha. E não adianta a gente dizer que foi o obsessor. Por que não adianta dizer isso? Porque se nós somos os únicos responsáveis pelo nosso progresso, e quando a gente chega lá, a gente escuta do Espírito assim, você foi muito bem. É mérito nosso mesmo, você fez direitinho, bacana, aproveitou a encarnação muito bem. Quando a gente não consegue isso, a gente tende a dizer assim, olha, eu fiz porque te obsessor, meu vizinho, a minha esposa, meu esposo, meu filho, vão ouvir, mas as decisões foram suas. Eles influenciaram. Olha a decisão sua. Né? Porque não adianta, porque senão como que a gente poderia ter um mérito? Como nós poderíamos ser os próprios responsáveis pelo nosso progresso espiritual? É nosso, é a responsabilidade minha. Por exemplo, eu jamais vou conseguir, por exemplo, ser 100% empático ao Heraldo, ou seja, eu nunca vou conseguir estar 100% sentindo o que o Heraldo sente. Porque se nós fôssemos capazes disso, nós nos perderíamos. Porque nós perderíamos a nossa essência. Eu posso ser extremamente cooperativo com o Heraldo. Né? Cooperação é diferente de colaboração. Por isso que eu vou botar cooperativo. Colaboração é quando somente um faz. Cooperação é quando os dois fazem para o mesmo fim. Né? Então é uma palavra diferente. Então quando a gente fala que eu vou cooperar com o Heraldo, eu vou lá, mas eu jamais vou conseguir sentir, por exemplo, a dor que ele sente no joelho. Essa dor é dele. Mas eu vou conseguir fazer uma massagem, dar um apoio, fazer um remédio, ajudar, sabe? Isso tudo eu vou fazer, mas eu jamais vou conseguir isso. Da mesma forma ele comigo e nós reciprocamente uns com os outros. Mas a gente desenvolve uma empatia e porque isso está unido na natureza, porque imagina a gente tem um amor muito grande pela nossa mãe, um amor muito grande pelo nosso pai, um amor muito grande pelos nossos filhos, companheiros. E a gente já pensou, a gente puder ser capaz de 100% sentir aquilo. Veja que nem a perda física nós conseguimos sentir 100%, porque senão a gente não aguentaria. Nós não conseguiríamos continuar. Então a gente sente muito, mas não quer 100%.
Então, da mesma maneira que a nossa construção com o Espírito, a nossa construção como dentro da hierarquia espiritual é nossa, a construção nossa. Não adianta a gente dizer que foi, porque eu nasci no Brasil, né? Porque eu sou preto, eu sou branco, eu sou índio, eu sou mamelão. Não. Eu tenho que estar ali, eu estou recebendo influências. É óbvio que tudo isso é julgado, né, na lei, mas nada disso pode ter algo que seja responsável, nada externo pode ser responsável por uma decisão interna. Por algo que eu deveria ter raciocinado e tomado aquela decisão, mais de acordo com o quê? Aí vamos ver as duas leis, mais de acordo com o amor a Deus acima de todas as coisas, que é o mais importante de todos os mandamentos, né? Jesus diz e fala, olha, vou dizer o mais importante de todos. Porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente não perde o rumo. A gente entende que está tudo certo. Eu preciso entender o que está acontecendo. Mesmo quando eu olho uma guerra na Ucrânia, quando eu olho uma guerra em Israel, aquilo tudo me mexe comigo, aquilo tudo me deixa mal, né? Me deixa um momento. Mas eu tenho que voltar rápido para pensar. Deus está gerindo o mundo. Isso tudo vai chegar a algum lugar positivo. Eu não quero mais fazer guerra. Eu não apoio mais guerra. Mas elas existem. Para as pessoas isso acontece. O que eu posso fazer? Eu posso doar alguma coisa? Eu posso orar para algumas pessoas? Eu posso apoiar algumas pessoas que estão chegando lá? Meu país, eu posso apoiar meu país para receber essas pessoas? Tudo isso eu posso fazer. Né? Agora, imagina eu querer controlar que a guerra não existe. Aí eu já estou perdido um pouco, né, dessa minha capacidade de fazer isso. Então, quando a gente fala da empatia, essa empatia com o outro, ela é relativa. E outra coisa importante, né? Eu nunca vou poder fazer com que o outro se ame. Sabe? Quantas vezes a gente fala, né? Eu faço tudo para ele se amar, mas ele não se ama, porque isso não é uma tarefa nossa. A gente, essa tarefa é uma tarefa individual, uma tarefa minha comigo. Eu aprender a amar, entender o amor a Deus para outras coisas, né? Como sendo, está tudo certo. Se eu partir daí, recebi o câncer, veio de fora, eu nunca fiz nada para isso, tá beleza, chegou a primeira coisa, Senhor, você sabe, eu tenho que te amar, você mandou para mim, eu vou acatar com muita alegria, né? Com muita confiança, vou fazer o melhor de mim, vou tentar tudo que eu preciso, vou fazer. Eu quero me ensinar com isso. Está tudo certo? Amar a Deus em todas as coisas. E o segundo mandamento, o próximo como a mim mesmo. Veja, não é amar o próximo mais do que a você. Não é isso. É amar o próximo como a mim mesmo. Por exemplo, eu não posso me destruir pelo outro, porque isso nunca vai fazer o outro uma pessoa melhor. Porque ele precisa que eu seja primeiro. Então a gente precisa entender esses limites. E Jesus fala aí. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, na hora que eu vou olhar para uma pessoa, imagina isso, você olha, quando a gente passa no Rio, vê uma Cracolândia no Minas Brasil ali, todos aqueles meninos e meninas, né, andando ali, sem rumo, a gente fica pensando, caramba, dói o coração da gente. Mas a gente precisa pensar o seguinte, bom, Deus está onde está. O que eu posso fazer? Posso fazer alguma coisa? Sinceramente, eu posso fazer alguma coisa? Se posso, eu posso fazer. Se não posso, né? Tudo bem. Agora, entender que eles estão evoluindo naquela condição é o mais importante. Sabe? Uma vez eu estava na estação do metrô, de São Cristóvão, no Rio. Quando eu entrei no metrô, eu escutei uma menina me chamando, tio Félix. E eu olhei, ela estava magrinha, muito ferida, pés todos feridos, descalça, e eu fiquei assim, eu não conheci. Aí me chamou de tio Félix, quando eu olhei, ela falou o nome e disse para mim que ela queria ajuda. E aí eu lembrei dela perfeitamente, então no segundo, ela foi evangelizando na nossa casa, né? Conheci a mãe dela, conheci a família, conheci a irmã, a filhinha que ela tinha, e ela estava assim, muito mal, independente química.
vivendo uma Cracolândia em São Cristóvão. E naquele momento eu estava no desespero. Aí nós conseguimos o amparo com o movimento espírita, né? Abrigo, remédio, cuidado, enfim, tudo que a gente precisava fazer foi feito. E ela, um dia, conversando com ela, já era melhor, e a graças a Deus não estava com HIV positivo, sabe? Ela estava bem em saúde, não tinha pneumonia, enfim, tuberculose. Ela virou para mim e disse assim, eu falei assim, o que é a tua experiência na Cracolândia? Ela disse, tio, é difícil, mas a gente é amigo do outro. A gente se ajuda. Lá ninguém me julga. A pior coisa para mim é quando eu chegava na minha família e eu recebia o julgamento. E aí eu não conseguia ficar porque eu não me sentia ali, eu não era da mim. Eu era de lá. Entende? E essa menina, ela ficou com a gente um bom tempo, ficou com a mãe, e um dia ela disse para mim e falou, eu estou muito cansada. E ela pegou a mãe e disse, então vai para casa. E a mãe deu para ela a chave da casa, e depois que a mãe fez isso, a mãe lembrou, cara, não deixa da casa, ela vai pegar as coisas, né? Vai vender. E foi embora. Mas ficou onde estava. Quando chegou lá, não estava em casa. A chave estava na fechadura, do lado de fora. Ela entrou em casa, olhou, não viu nada, não tinha nada mexido. E aí encontrou a menina morta no dia seguinte. Ela desistiu. Né? E não sabemos qual foi o motivo. Mas a gente fica muito por ela. Mas a gente entende que esse espírito acabou, é uma experiência, sabe? E de lembrar sempre do que Jesus fala, às vezes ele tem problema em família, problema conosco, lembrar que Jesus foi muito claro, como ele diz assim, olha, nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. Todas voltarão ao rebanho. Né? Então essa imagem precisa ficar muito clara, tanto para nós, quando a gente considera que erramos, porque eu não gosto de usar essa palavra erro, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, eu tive uma experiência que não foi boa, eu não sabia fazer. Eu errei, porque tem erro. A experiência não foi bem sucedida. Eu agora vou olhar para isso e entender onde que essa experiência não me levou para a felicidade, porque se ela fosse boa, ela me levaria para a felicidade. Né? E então vamos tentar mudar isso. Eu tenho um amigo que me liga toda semana se matando, já está 10 anos se matando, sabe? E ele me liga para falar das dificuldades que ele viveu no passado. Ele não aceita o erro do passado, porque ele considera erro. E por mais que diga para ele que não é, ele não sai daquele ciclo. E aí eu estava conversando com os meus amigos aqui. Uma coisa importante para a gente aprender a vigiar é manter-se presente no presente. Nós estamos ouvindo falar muito sobre isso, não estamos? Fique presente. Já ouviram falar sobre isso? O que é ficar presente? É entender que quando eu estou aqui nesse momento, eu preciso estar aqui. E na hora que eu vou resolver um problema, a minha mente, ela me leva, o cérebro límbico, aquela amígdala fiscal, ela me leva para o passado para remoer coisas que não vão mais modificar porque já passaram. Então, todas as vezes que a minha mente estiver me levando para lá, eu tenho que dizer para ela, não quero estar aí, porque isso aí não me serve mais. Eu não vou poder modificar isso. Eu preciso voltar para aqui. O que eu posso fazer agora? E a minha mente tem uma tendência a me levar para o futuro, que é uma incerteza plena. O futuro é uma mentira enorme. Muitas vezes eu digo, lembra de Jesus falando? Jesus muito inteligente, conta a história do fazendeiro. O fazendeiro colheu muito. Aí construiu o primeiro celeiro. Colheu muito mais. Construiu outro celeiro. E colheu muito mais. E construiu um terceiro celeiro. Quando chegou a que celeiro estava arrotado, ele disse, agora eu tenho tudo. Vou dormir e amanhã vou viver abundantemente, vou viver muito, vou ver naquela noite. Né? Isso é a questão que a gente tem que pensar. E agora, sabe? Uma vez eu fui visitar um senhor com uma doença grave na perna, e ele era militar, e ele virou para mim, ele morava do lado do Leão Delino, dentro do Ribeiro, lá no centro. Do lado, vizinho do lado. Aí nós fomos lá aplicar o passe dele, fazer a oração na família, e
E ele disse para mim, eu esperei 40 anos me aposentar para ir trabalhar no cinema. Me aposentei na semana seguinte, me adoeci e fiz uma cama. Calma, como me arrependo. E aí eu falei para ele, não, é isso, tudo bem, era o que você achava que era. Mas o que é importante é pensar no presente. Então, quantas vezes eu estou falando para ele aqui, né? Quantas vezes a gente está ali tentando resolver uma coisa ou pensando em alguém, aí começa a vir aqui agora, você se lembra que eu fiz isso com você? Isso aí, né? Agora, qual é o fato puro agora, sem julgamento, sem pensamento? O que a pessoa me fez agora? É nisso que eu tenho que olhar. E é isso que eu tenho que entender em mim. O que está doendo em mim com aquilo que ela fez para mim? E é isso que eu tenho que me preparar para conversar com ela, como Jesus fala. Vai, procura o teu amigo e afoste com ele, converse com ele. Então a gente vai lá e diz assim, olha, você fez isso comigo, eu me senti assim, eu estou me sentindo dessa maneira. Tem alguma coisa que nós precisamos fazer para que eu e você vivamos melhor? Eu não quero só eu viver melhor. Eu quero que nós vivamos melhor, os dois. Então aí a pessoa vai muitas vezes, não tem essa nossa vida, a pessoa não quer ouvir, não quer saber, maltrate a gente, mas a gente fez um movimento positivo, sem pensar que a gente tem que entender que uma atitude de alguém não é a pessoa. Uma atitude não me define. Porque o que nós somos, em efeito? De verdade, o que nós somos, de efeito? Somos espíritos imortais, filhos de Deus. Todos nós. Então aquela pessoa que, em determinado momento da nossa vida, ela nos maltrata, aquilo não a traduz, aquilo é um momento. Ela não é aquilo. Muitas vezes a gente confunde a pessoa com aquilo que não é. Né? Então é um momento mesmo. Então por isso que Jesus fala, perdoa ilimitadamente, né? Mas a gente muitas vezes, a dor é tão intensa. Uma vez eu na Penha, no Rio, um senhor que andava pela rua, pedindo ajuda. E aí um senhor que tinha um bar na frente da casa dele, resolveu apoiar esse senhor. O que ele fez? Ele começou a dar alimentação, começou a dar roupa, começou a dar atenção. Até determinado momento ele chegou e falou para ele, olha, eu vou fazer um quartinho nos fundos do banheiro, você vem morar aí. Tem necessidade de você ficar sem nada. E o senhor então agradeceu muito. Então chegou lá e morava ele, a mãe e a filhinha dele, uma criança de 6 anos. Ele não tinha mais a esposa. E aí ficou ali naquela coisa, aí ele foi trabalhar no bar com ele. Então ele saiu, depois da convivência, alguns anos, a mãe dele passou mal e precisou levar a mãe urgente para o hospital. Ele levou a mãe para o hospital, naquela urgência, e pediu uma ajuda na conta da menina, enquanto ele ia para o hospital. Quando ele volta, ele encontrou a filha morta e abusada sexualmente por aquele homem que ele tinha morrido. E aí o que acontece? Todo mundo vem para dizer para a pessoa, você não tem que fazer isso, não quero que estranho, porque você... E ele respondeu o seguinte, vocês estão me julgando porque eu fui bom? Eu fui bom, gente. Infelizmente, aí, gente, nesse momento, é duro pra caramba, né, gente? É duro. Mas nesse momento, amigos, é amar a Deus acima de todas, porque senão eu me perco. Eu perco a minha vida, a minha existência. Se eu não tiver certeza que aquela criança continua, que aquele homem tem muita coisa ali para resolver, que é um espírito igual a mim, mas é uma luta, gente. Nós temos um outro caso, semelhante, um senhor que também cuidou do menino a vida inteira, cuidou dele desde o bebê, adotou, ficou maior, o menino ficou homem adulto, e ele morava só com o pai. Um dia esse menino começou a se frequentar uma comunidade perto do bairro onde morava no Rio, na Ferrovia, no Jacarepaguá.
E esse menino simulou como os meninos da favela já soltavam para casa que moravam. E aí ele combinou com os meninos, vamos tirar algumas coisas, negócio de droga, né? Só que aconteceu, quando eles entraram, eles não contaram que o pai chegava em casa. Eles arrombaram a porta e o pai estava em casa. O que os meninos tiveram? Desorientados, bateram muito na cabeça do pai dele. E ele ficou tetraplégico. Não dá para casa, não dá para. E o filho ali? Aí eles perguntam, e aí? Por que doutor? Porque vem isso, né? Vem tudo isso. Gente, se a gente for ficar pensando em tudo aquilo de ruim, pode acontecer no ato bom que ele vai fazer, porque quem garante o futuro? Agora tem coisas maravilhosas que acontecem. Tipo, pessoas que são muito amoráveis, maravilhosas, são muito gratas por tudo aquilo que receberam, né? De pais adotivos, de tudo mais. Então, o que a gente precisa aí nessa hora é amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Então, um garoto lá em São Paulo, ele vigiou bem, ele teve o pai dele foi morto por um atropelamento de um motorista embriagado. Tirou a vida do pai. Mas também, quando o ônibus não sabe, foi morto. Passou um tempo, ele era jovem, ainda bem, entrando na adolescência, viveu a ausência do pai. A mãe e a irmã pegaram um ônibus, pegaram um táxi, um motorista bateu no táxi dela e matou a mãe e a irmã. O motorista estava embriagado. Então ele perdeu o pai, a irmã e a mãe. Por mesmo motivo, o motorista e a mãe. A gente consegue controlar a embriaguez dos outros? Difícil, né? O que ele fez? Ele disse assim, eu tenho que, ele usou uma percepção de amar a Deus acima de todas as coisas. O que ele organizou? Ele organizou uma ONG em São Paulo, que ele ia a todas as escolas que ele permitiam ir para ensinar a direção responsável. Ele contava a história dele e falava para as crianças, olha só, o que a bebida no trânsito faz. E imagine que nós tivéssemos isso de maneira muito constante na televisão, sabe? Coisas que pudessem instruir. Hoje eu vim para cá no ônibus de frente, né, e eu vi quantos meninos jovens sentados com pessoas idosas em pé, e que absolutamente parece que não percebem, sabe? E aí eu pedi um para dar o lugar para a senhora, eu dividi o meu com a outra, mas a senhora decidiu que isso precisa ser massificado. Isso daí para os lugares, né, que têm acesso. Então o jovem não tem tudo na hora, doe esse lugar, seja empático, construa uma sociedade melhor, porque precisa, porque senão, sabe, a pessoa não parece que há uma anestesia. E a gente olha e diz, aquele menino é mau, já não é possível. Tanto que não é, quando eu pedi um programa, o tio não vi, senta aqui, senhora, fica aqui, sabe que é uma coisa meio que alienada. Entendeu? E a gente precisava disso, isso está muito aguçado. Imagina se a gente pudesse falar sobre a mídia vertical, né? Da televisão, mostrar, olha só como você recebe alguma coisa, isso que acontece, cuidado, não seja impossível, use o seu cérebro racional. Outra coisa a gente vem ali, mas ainda não estamos nesse momento, ainda, mas a gente vai chegar. Então o que a gente quer ver? Temos uma lei universal, não uma lei terrena, é uma lei no universo, que a gente chama de lei da vida, lei de Deus, né? Lei do amor, muitas pessoas chamam de vários nomes. Essa lei, ela funciona para todo mundo, todos os seres. Quanto mais eu percebo essa lei, mais refletido eu sou, mais eu jogo para a minha área, sabe, de racional, quando eu estou encarnado. Quanto menos eu conheço essa lei, mais impossível eu sou. Mas eu não vou conseguir não ter impulso. Isso aqui é importante a gente saber. O impulso sempre chegará. Não adianta, por exemplo, eu não querer ter uma raiva de alguém, ou de algo, eu não querer ter uma certa nervosismo diante da situação que eu conheço. Porque é límbico, é para me manter vivo. Isso é importante para que eu esteja atento a isso.
E aí, inclusive, tem pessoas que têm uma doença, eu não vou lembrar o nome agora, que era difícil, de pessoas que não conseguem exprimir o sentimento. É uma deficiência cerebral que a pessoa não é capaz de dizer para você, por exemplo, que gosta de você. Ela não consegue. E vive numa situação de que ela não é má, não é ruim, mas ela não sabe o que ela vai dizer. Imagina que prova, né, grave. Então, quando a gente consegue perceber que vem de fora é uma emoção ou é uma sensação e eu não controlo, é a oração da serenidade, conceder-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Então chegou. Eu não posso modificar que o meu vizinho escute uma música que eu detesto. É ruim, é de baixo nível. Eu tenho que pensar nisso. Eu não posso. Hoje, por exemplo, no ônibus, uma menina no telefone, ela falava uma palavra e 10 palavrões. Incomoda? Incomoda. Né? Ali, aquela coisa dela. Posso tentar me afastar, posso tentar. Um dia desse eu vi no ônibus aqui. Muito interessante isso, para a gente pensar no que é a inteligência emocional. Eu vi no vermelhinho. Cheguei no vermelhinho, quando eu percebi que alguém brigou. Então tinha um senhor muito forte, um senhor não, um homem maduro muito forte, com uma mulher, que era esposa, e uma menina muito jovem, que em determinado momento, na hora que foram entrar no ônibus, houve um esbarrão das duas. Ele virou para a menina, eu ouvi, ele disse para a menina assim, poxa, você não tem educação? E ela mandou todos os palavrões que vocês podem imaginar para ele. Tudo. Mas tem coisas monstruosas dele. É o limite. É o impulso puro. E por quê? Ela dizia para ele, não toque nele, porque acontece agora, né? O homem ficou um pouquinho numa situação bem difícil nesse determinado momento. Não justifica que ele toque. Mas ela fazia isso para instigar. Sabe? Para botar ele acuado. Ele entrou com a mulher. Quando ela passou com a mulher, ela disse, antes de eu sair, ela começou. É o nível. Entende isso? Consegue perceber o nível? E aí ela começou a ruminar, falando que vai atrás de mim. Eu levantei, cheguei para essa pessoa. Você acha que vale a pena você fazer isso na sua vida? Você está com algum prejuízo? Você está machucada? Você está com alguma dor? Você não acha que você não merece isso? Sabe o quanto que você está destruindo o seu corpo? Com tudo isso que você está pensando? Mas eu não sei o que aconteceu, gente. Eu não sei mesmo. Mas por quê? Eu estava sentado e a gente quer ver não sabe. Eu estava sentado e eu senti uma força. Uma energia diferente do que eu estava lá. Não foi uma coisa que o cérebro vai fazer, não. Sabe aquela energia que a gente quer ver, sabe? Tem uma coisa mais poderosa. Eu fui assim com ela. Ela disse que ia fazer isso comigo. Aí eu virei para perceber. Tanto amigo espiritual que te ajudaram, tanta gente preocupada com você. Aí você vê que você quer para tua vida. Acho que vale a pena. Acho que teu pai, tua mãe, teus filhos, que vocês têm, quer que você se envolva nesse tipo de coisa. Aí a minha menina e eu sabia, eu falei para ela assim, olha, agradece que você deve ter um anjo guarda muito bom. Eu não quero assim com ela. Porque foi uma energia muito forte. Sabe? Evitando que aquela menina ali, o que é aquilo, gente? Uma coisa importante, que a gente é impossível, precisa pensar que tem que ser mesmo. Porque terão. A impulsividade gera. E eu tenho que aprender a assumir, não é para jogar a responsabilidade no outro. Porque o outro não tem. Uma pessoa responsável, adulta tem que saber. O que eu faço é responsabilidade minha. Eu não posso querer dividir isso com quem não tem nada com isso. E naquele momento ali, por mais que o marido falasse, que disse a ela estava pronta para fazer tudo isso. Você imagina o que pode acontecer. Que a gente não quer. Então, naquele momento, a espiritualidade me utilizou para que eu quebrasse aquilo, para que ela pudesse ser racional, jogando estímulo o tempo todo para ela. Mas como você quer para você está machucado, você está doendo, para que ela pudesse ir quebrando aquilo, jogando para racional. E ela se quebrou. Ficou ali.
cara feia, empurrada, mas chegou. Entendeu, gente? Então, essa questão da vigilância é importante. Então, pensando o seguinte, minha cabeça está me levando para o passado. Volta. Ah, mas meu amigo, porque eu matei vários gatinhos afogados, porque quando os gatinhos nasciam, eu afogava os deles. Aí eu falei, tá bom. Você vai conseguir fazer esses gatos voltarem a viver? Não. Você mora no condomínio, mora. Tem gato aí, tem. Então, compra uma ração, bota para fazer isso. Cuida dos gatinhos aí, rapaz. É agora. É assim que você vai refazer o que você construiu lá atrás. Voltar lá, você não vai conseguir mais não ter matado os gatinhos. Mas você pode dar vida a gatos hoje. Entenderam a relação? Mas aí, pergunta para ele se ele quer saber. Não, ele está adoecido. Ele quer ficar ali. Porque, gente, não é uma verdade, muitas vezes, ser doidão é muito mais fácil do que ser santo. Sabe, o doidão justificar na doideira, né? Ali, e a gente vai não faz atenção. Vai pegar um trem todo dia cheio, um ônibus cheio, trabalhar, aguentar o patrão, trabalhar, completar, voltar para casa, fazer as coisas de casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar de mãe, cuidar. Né? Não é para qualquer um, não. Se a gente faz isso, ó, parabéns para nós. Nós estamos bem pra caramba. Sabe? Então, tem que pensar. Um dia ele falou comigo, eu disse, olha, eu não vou mais ouvir você. São 10 anos, cara. Não dá mais para ouvir, porque eu não vou ser teu amigo. Não teu amigo, tio. Estou dizendo para vocês isso, teria entendido. Agora já me liga melhor. Já me liga para falar do Botafogo, sabe? Já me liga para falar das coisas mais alegres. Mas foi mudando um pouquinho. Às vezes quando ele recai de novo. Mas qual é a recaída dele? Passado e uma coisa horrorosa do futuro. Qual é o horroroso do futuro? Para ele, eu vou no mural. Eu vou para a treva. Eu vou para o sofrimento. Aí eu falo, por que você vai? Porque eu fiz isso tudo, tá? Você fez isso tudo, você mora num apartamento maravilhoso, com tudo de bom, você toma chá, você toma café, você tem uma mulher boa para você ainda está achando, você acha que, sabe? Então a gente vai tentando quebrar. Mas você veja, é futuro, passado. E que tem presente? O que eu posso fazer agora? O que aquela pessoa pode fazer agora? Eu falo, liga para as pessoas que falam de coisa boa. Olha as pessoas que falam de coisas positivas. Ele não consegue. Porque ele está ali, é para ele importante ainda vivenciar aquela experiência de dor. Sabe? Então, vamos voltar um pouquinho. Tudo que vem de fora a gente não controla. Tudo que vem de fora, uma pequena parte vai primeiro para a nossa amígdala cortical, o nosso cérebro cognitivo. E a gente precisa entender isso de maneira muito clara. Eu estou no límbico, deixa eu jogar emocional. Uma noite é uma noite de sono, uma boa conselheira, não é isso? É isso, dorme. Não vou tomar decisão agora. Vou esperar, vou pensar. Vou tentar refletir. Vou orar. Aí é o Jesus. Vou vigiar e orar. Vou orar. O tempo que eu fiquei na oração, ó, eu estou jogando nacional. Estou pedindo ajuda dos espíritos. É igual aqueles espíritos falam, quando a gente ora, uma multidão de almas boas se aproxima de nós para nos influenciar, para nos darem. Não que eles vão saber. Tem uma história do anjo de guarda, já ouviram? A história do anjo de guarda? Que o menino entra numa loja para roubar, e aí ele vai roubar. Quando ele entra, tem um anjo de guarda, ele, o menino e um espírito interessado no roubo da bebida, porque eu utilizava o fluido da bebida que o menino utilizava. E também todas aquelas loucuras que ele fazia. O espírito superior falava para ele: pensa na tua mãe, cadeia, sofrimento, dor, né? Você vai ficar desonrado. Pensa no pensamento espiritual, pode entender. Ele ouvia. O outro virou para ele e disse: pega essa bebida e toma embora. Tinha um aguardente no mar. Ele foi lá e bebeu. Quando ele bebeu, o anjo lá se retirou. O espírito aprendiz foi correndo para o anjo. Você vai aguentar
não é covarde. Esse é o filho é parte. A vida também deles. Ele tomou a decisão que não quis. Não estava não. Mas por que os espíritos não trabalham? Porque ele sabe que a gente vai aprender. Aquele caminho que eu escolhi vai me levar de novo no rebanho. Eu vou ficar um tempinho distante, mas eu volto para o rebanho. Tá? Porque a minha natureza é divina. E ninguém vai sobreviver. Enquanto a gente puder ajudar aqueles que estão fora do rebanho, da mesma maneira que a gente quer ser ajudado por nós externos, cada um papel. Entenderam a diferença? Então, em vez de eu me destruir porque o outro está fazendo sacrifício, me arruinar, deixando de me amar, eu vou pensar o seguinte: o que eu posso realmente, de maneira responsável, contribuir, cooperar para aquela pessoa poder, né? Entendendo que ela vai voltar. Uma hora ela vai voltar. E aí a pessoa, minha mãe me disse assim: eu queria tanto ver meus filhos bonitos. Eu disse: você vai ver, pode ser daqui a 200 anos, 300 anos, 400 anos, mas você vai ver. Você está preocupada com o quê? Vive agora, mano. Deixa a gente para lá. Vai fazer o passo, já fez o passo. Mas entende como é que eu sou? Eu quero. Outra coisa importante na vigilância é a gente não ter a obrigação de nada. Porque o que nos faz sofrer? Culpa, ofensa de obrigação e medo. Então a gente usa esses três trem, né? Essas três coisas. Quando, por exemplo, eu vou colaborar com o meu amigo, Heraldo, porque eu fico muito feliz de ver o Heraldo feliz. Eu não vou fazer por Heraldo porque o Heraldo já fez comigo. Não vou fazer por Heraldo porque o Heraldo eu tenho obrigação de fazer. Não, essa obrigação não faz bem para ninguém. Tem que saber que sim. Eu vou fazer para minha mãe, porque a minha mãe não. Vou fazer para minha mãe porque eu quero a minha mãe feliz, tempo que eu posso dar para ela. E ela, a felicidade dela me faz feliz. Entenderam a diferença? Então, essa coisa é importante. A culpa é todas as vezes que a pessoa bota a gente, diminui a gente. Sabe? Ela vai dizer para você: eu não esperava que você espírita fizesse isso. Né? Eu não esperava que você, um homem tão instruído, fizesse isso. Como é que você faz um negócio desse? Não vamos poder fazer o que a gente tem, não? E o medo. Se você não casar comigo, me joga na ponte. Conhece essa história? A gente vai dizer: filho, sinto muito. A vida é tua. Eu tenho que dar conta da minha vida. Eu tenho que dar jogar na ponte. Eu vou sentir uma responsável por isso. Entendeu? Quantas vezes a gente vai amarrado com medo? Não quer viver aquilo, mas vai porque tem medo. Então, três coisas importantes: culpa, senso de obrigação e medo. O que está me movimentando? Se isso está me movimentando e indo contra o que eu acredito, o que eu gosto de ser, o que eu gosto de viver, estou na hora de parar, de rever, pedir ajuda, de entender. Gente, o assunto é longo, acho que é na hora, né? Então a gente vai ter que parar agora um pouquinho, mas concluindo isso, pensando só nessa parte da vigilância, isso. A vigilância é: eu sou impossível, não adianta. Eu tenho que aprender que eu não posso agir dessa maneira, ataque ou fuga. Eu tenho que dar um tempo para refletir. Fala aí mesmo para a pessoa, às vezes a pessoa diz assim: poxa, o que você vai fazer? Vou pensar, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu me recolher, deixa eu ficar mais calmo, deixa eu, para poder tomar a decisão mais calma. Tá? Aí eu conversei com a nossa amiga, a gente vai fazer um encontro, se estiver, né? A gente vai falar sobre conversa corajosa, como é que a gente vai para a conversa, como é que a gente se organiza para falar com alguém que a gente está com uma dificuldade, tá? A gente vai construindo. Se Deus quiser, esse ano a gente vai estar aqui construindo juntos esses caminhos de ajuda para a gente viver infinitude, sabe? Viver feliz, que merece. Vamos tentar buscar esse caminho. Que Deus abençoe. Eu estou muitíssimo feliz, né? Muito feliz. E a casa tão bonitinha, viu vocês aqui, um grupo grande nesse horário, né? Então, uma alegria enorme, muito prazeroso para mim.
dia essa casa me recebeu, no momento em que eu estava muito fragilizado. E ela me deu muito, muito. Então é assim, uma alegria, né, a gente poder estar aqui mostrando a galera, feliz, entendendo, né, os mecanismos de renovação. E a cada contribui também. Tá? Muito obrigado.